Olá, boa noite para todo mundo. Parei a música no meio. A gente está no horário, tá? Bom, a Marcela mandou aí que saudades das aulas ao vivo, né? Que saudades de estar realmente lá no centro, a gente se encontrando para poder estar conversando sobre as aulas. Hoje a aula é sobre a ressurreição. Essa aula aqui seria a Joana quem daria a aula, e aí a Joana não pôde dar aula, então eu precisei dar essa aula, e assim, mais uma vez eu tive que montar outra aula, porque a gente não consegue dar aula de outra pessoa, assim, é muito difícil, cada um tem uma linha de raciocínio, e aí eu acabei vendo que realmente, às vezes tudo é providencial, foi muito bom, assim, montar essa aula, essas duas aulas rapidinho, assim, sem tempo, e eu vi que realmente elas fazem muito sentido e em algumas ocasiões as lições que eu recebi, elas estão contidas nessa aula. Bom, então antes da gente começar, queria primeiro passar alguns recadinhos para você. O primeiro deles é para a gente se encontrar no Google Meet mais tarde. Assim que terminar a aula, já mando o link. A gente vai conversar, tirar as dúvidas, é um momento da gente estar fazendo ali uma interação e concluindo melhor a aula, tá? Segundo recado, semana que vem é feriado, nós não vamos ter aula, né? Só na próxima. E aí, na próxima aula, nós faremos a aula sobre, que é a última aula a última aula do primeiro ano da escola, tá? Então, vai ser na próxima semana, não no dia 6, no dia 7, na próxima semana. Bom, e aí, né, terminando esse primeiro ano, nós teríamos o exame espiritual, que seria agora em setembro, e que cada um de vocês iria receber a mensagem, a gente teria que fazer, só que isso seria muito melhor se fosse ali lá no centro e com as pessoas, né, com a gente lá ao vivo, se encontrando, vocês podendo sentir esse momento, mas não vai dar. Então a gente deixou isso mais para o final do ano, não sei como é que vai estar no final do ano, mas no fim, então a gente vai encerrar o primeiro ano, tá? Na próxima aula, e vai dar início ao segundo ano, mas o exame espiritual vai ficar só para o final do ano, tá? A princípio a gente não tem uma data definida, mas a gente vai conversando. Deixa eu ver, tem uma mensagem da Fernanda sobre o exame espiritual. Tá, ela colocou assim que no final do ano a gente pode fazer um rodízio, né, de grupos para fazer o exame lá no centro. A gente pode fazer à distância, mas é muito mais gostoso fazer assim, presencial, a gente sente toda aquela energia, todo o envolvimento da espiritualidade, e vocês vão sentir muito isso. Então, a gente queria muito mesmo que fosse presencial, tá? Então, a Fernanda está falando que a gente pode fazer um rodízio, aí a gente vê, a gente vai conversando, aí a gente vai dar um jeito de fazer esse exame presencial, tá bom? Bom, então vamos dar início à aula. Então, qualquer coisa, vocês vão mandando mensagem que eu vou ver. Bom, a aula hoje nós vamos falar sobre a ressurreição de Jesus. Essa aula, ela é a última do livro do Redentor, tá? Ela representa, então, o final, realmente, da missão de Jesus aqui na Terra. E para que a gente possa estar pensando e refletindo e fixando bem alguns temas, é bom a gente estar relembrando algumas coisas que a gente já estudou. Então, eu vou voltar um pouquinho em algumas situações para que isso fique bem fixado na nossa mente, algumas coisas que são importantes para a gente estar analisando, porque depois a gente vai entrar um pouco mais, né, a gente vai entrar um pouco mais na doutrina espírita, mas sempre trazendo ali Jesus como referência e os ensinamentos dele. Tá? Então, vamos lá. Só relembrando, então. Na última ceia, Jesus revelou que estava partindo e deixou um novo mandamento, né? Que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei. A última ceia ela é muito importante, né, para finalizar essa missão,
porque ali tem várias coisas que ela vai estar puxando de outras, né? E Jesus, quando ele se reúne com os discípulos, ele se reúne para anunciar realmente que ele estaria partindo, tá? Anunciar de forma mais enfática. E ali ele vai puxando algumas situações, né, de outras passagens que a gente já estudou. Então é importante a gente estar relembrando isso daí. E nessa ceia, ele fala sobre a negação de Pedro, sobre a traição de Judas, mas aí ele dá um exemplo de amor e perdão ao erro deles. Mesmo que ainda não tendo ocorrido, né, ele já fala, né, que Pedro iria negar, que Judas iria traí-lo, mas que ele continuaria amando da mesma forma. Então ele já deixa essa lição aí muito forte para eles. Ele fala, né, que ele é o caminho, a verdade e a vida, preparando o caminho para os discípulos, né? Ele fala que ele estaria partindo e que para onde ele iria, os discípulos não poderiam ir, mas que ele era o caminho, né? E que todos os ensinamentos que ele deixou eram o caminho até o Pai, até a Deus. Ele fala também sobre o Consolador prometido, que é o Espírito da Verdade, que vem para revelar todas as coisas e lembrar os ensinamentos dele, que é o que a gente, né, considera aqui como a doutrina espírita, como esse Consolador, que vem para poder explicar os ensinamentos de Jesus, né, e lembrar daquilo que ele disse e corrigir alguns erros de interpretação para que a gente possa realmente estar chegando na essência da mensagem de Jesus, né? Aquela mensagem original que ele deixou ali na Galiléia, em Jerusalém, aos seus discípulos. E lá nessa ceia, ele faz uma nova aliança. Ele ali fala sobre o sacrifício pessoal. Ele muda lá o sistema de sacrifício. Lembra que a gente estudou sobre o tabernáculo, em que as pessoas iam até o templo, levavam um animal e aquele animal era sacrificado para que ele chegasse até Deus e as pessoas pudessem se aproximar de Deus e corrigir os seus erros. Então, era sempre o sacrifício sempre era de outro e não, né, da própria pessoa. E aí nesse momento, né, nessa ceia, Jesus vem e fala que ele seria o cordeiro, né? Ele fala sobre esse sacrifício, essa necessidade de nós estarmos sacrificando algumas coisas materiais, alguns desejos, alguns sentimentos, coisas que para a gente são importantes, mas que na realidade não têm importância, que na realidade nós precisamos realmente deixar esses sentimentos, essas atitudes para trás, e a gente precisa fazer um sacrifício pessoal para que isso aconteça. Então Jesus se deixou imolar na cruz como um cordeiro, representando o marco de um novo êxodo, uma nova Páscoa, uma caminhada em busca da terra prometida, que não é um lugar, mas o verdadeiro estado de comunhão com o Pai. E a crucificação, então, representou o exemplo do sacrifício, deixando uma mensagem libertadora da opressão dos sentidos. Deixa eu voltar aqui só um minutinho. Então, com essa nova aliança, ele fala, olha, o sacrifício, não adianta ir no templo e sacrificar um animal, o sacrifício precisa ser pessoal, e eu vou ser o sacrifício. Eu vou me deixar imolar na cruz, representando esse novo sistema de sacrifício. Bom, quais são as previsões sobre o Calvário e a ressurreição? Lá naquela passagem da expulsão dos vendilhões do templo, Jesus ele fala, destruirei esse templo e o levantarei em 3 dias. Só depois os discípulos entenderam que ele falava do templo do corpo. Essa passagem está lá em João, no capítulo 2. Então aqui Jesus ele já começa a fazer uma referência de que o templo não é aquele local físico, e sim o nosso corpo, que às vezes estão dentro da nossa consciência. Então ele já começa ali a trazer alguns conceitos, e aí ele fala aqui, né, destruirei esse templo e o levantarei em 3 dias. Ele já começa a fazer alguma referência ali à crucificação e à ressurreição. Mas as previsões dele
assim, mais explicitamente acontece em outros momentos. Ali a gente vai achar em Mateus. Eu tenho alguns evangelhos que citam essas previsões, né? E eu estou citando só de Mateus aqui, tá? Nos outros evangelhos também tem. Então, aqui, em uma das passagens, Jesus, então, começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário ele partir para Jerusalém e padecer muitas coisas nas mãos dos anciãos, sumos sacerdotes e escribas, ser morto e ser levantado no terceiro dia. Aí, numa segunda previsão, ele fala o seguinte: reunindo-se na Galileia, Jesus lhes disse: o Filho do Homem está para ser entregue na mão dos homens, o matarão, e no terceiro dia se levantará. Numa outra passagem, ele diz que eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios para o ridicularizarem, açoitarem e crucificarem, mas se levantará no terceiro dia. Sabeis que após 2 dias ocorre a Páscoa, na qual o Filho do Homem é entregue para ser crucificado. Então, em pelo menos 4 ocasiões, né, perto da crucificação, Jesus falou que ele seria crucificado, né, que ele seria humilhado, ridicularizado, mas que ele se levantaria no terceiro dia. Ele falou isso. Mas as previsões é um pouco complicado. A gente só consegue entender uma previsão depois que acontece. Então, assim, não é uma coisa que realmente ficou fixada, né, na memória dos discípulos como algo que realmente iria acontecer. Ficou assim um sentimento, uma sensação, mas não que eles sabiam da mesma forma como Jesus sabia o que aconteceria. Bom, nos dias da ressurreição. Enquanto o mestre agonizava na cruz, José de Arimateia e Nicodemos providenciavam o sepultamento condigno do seu corpo. Foram a Pilatos e solicitaram o corpo que lhes foi prontamente concedido. Permaneciam ali junto à cruz Tiago, João e 3 mulheres, Maria de Magdala, Salomé e Maria, mãe do Rabi, que nem por um momento desviara a vista enquanto durara a agonia de Jesus. Aí, nesse momento, Maria de Nazaré compreende aqui que a extensão da profecia do anjo, antes que ela fosse mãe, de que seu coração seria traspassado de muitas espadas. E aí ela lembrou, né, que o anjo disse quando anunciou que ela estava carregando o Messias no ventre. E aí, então, após a morte do mestre, os discípulos foram dominados por profundo abatimento. Então, imagina, né, Jesus, aquele mestre amado, que só amou, que só fez o bem, né, que trazia toda aquela paz para todos eles nunca imaginavam que ia acontecer aquilo com ele. Mesmo ele falando que ele iria para a cruz e que ele morreria na cruz, eles não acreditavam nisso. Então, quando Jesus morre, foi assim um baque para, né? Eles ficaram muito abatidos com aquilo. Né? Imagina, né? Qualquer um de nós ficaria muito abatido. Muitos ficaram abatidos, porque eles pensavam num outro desfecho totalmente diferente, né? Então o corpo foi retirado da cruz, envolto em um lençol. Foi levado para um horto próximo, pertencente a José de Arimateia, que deu ao Rabi um túmulo para que ali repousasse seu corpo. Caifás, temendo que os discípulos roubassem o corpo para simular que o Rabi tivesse ressuscitado, como prometera, pediu uma guarda de soldados romanos que colocou na porta e selou o túmulo. No sábado à noite, um grupo de essênios, chefiados por Arimateia, seguiu secretamente para o horto e realizou um estranho cerimonial. Preces apenas murmuradas e prolongadas concentrações, até que aos poucos o sepulcro foi sendo envolvido por uma névoa leitosa, dentro do qual de súbito brilhou violenta fulguração vinda de cima, como uma língua de fogo, que desceu sobre o corpo e o consumiu, restando ali, sobre a laje de pedra, somente o lençol que o envolvia. Os guardas foram despertados e, atemorizados, se afastaram do horto.
os selos foram arrancados e a pedra que fechava o túmulo foi arrancada. Essa versão sobre os essênios está no livro Redentor e ela está também no Harpas Eternas, tá? É uma versão sobre o que aconteceu com o corpo de Jesus, mas não é algo que realmente a gente saiba, né? Ninguém sabe o que aconteceu com o corpo dele, se alguém retirou, se os discípulos retiraram para que esse corpo não virasse ali, não fosse vendido como relíquias e todas aquelas coisas que acontecem, ou que não se fizesse alguma coisa com o corpo dele, ou sei lá, ou se aconteceu realmente alguma coisa, né, que ou a espiritualidade deu alguma forma ali de desaparecer com esse corpo. A gente não sabe realmente o que aconteceu, ninguém sabe, tá? Essa é uma versão mediúnica, mas que não dá para a gente falar que realmente foi isso que aconteceu. No Novo Testamento, aqui ele fala que, né, que essa fulguração violenta, né, assustou os guardas, derrubou ali a pedra, né, que fechava o túmulo, né, abriu os selos, derrubou a pedra, os guardas ficaram com medo e fugiram. No Novo Testamento fala que houve um terremoto, aconteceu alguma coisa, isso a gente sabe, que alguma coisa excepcional aconteceu naquele momento e que assustou os guardas e o corpo de Jesus desapareceu. Isso está lá no Evangelho. Bom, no dia seguinte, então, Maria de Nazaré e as outras mulheres foram visitar o túmulo e deram com ele aberto somente com lençol estendido. Então, eu fiquei imaginando, né, que bafafá que aconteceu ali, porque Caifás colocou os guardas lá achando que realmente alguém ia fazer alguma coisa para dizer que o Messias havia ressuscitado. E acontece esse negócio assim estranho que ninguém conseguiu explicar, então imagina a conversa que não deu, o tanto de fake news que não aconteceu naquela situação lá. Tá? Bom, então Maria de Magdala se afastou do grupo e ela encontrou o mestre. Tá? A princípio não reconheceu, achando que ele era um jardineiro. Então a gente vê assim, ó, que ela viu, ele se aproximou dela, mas ela não conseguiu reconhecê-lo de início, assim, ela achou que fosse uma outra pessoa, tá? E ao reconhecer o mestre, ela quis beijar os seus pés, mas Jesus não deixou, dizendo para não tocá-lo, né? Ele diz que ainda não subi ao meu Pai, diz aos outros que vão para a Galileia e que lá estarei com eles. Só que, assim, Maria, ela contou para todos, mas eles não acreditaram, né? Apesar, talvez até, né, algo no sentimento, no fundo, assim, até chamava um pouco, né, relembrava aí algumas profecias de Jesus sobre a crucificação e que ele voltaria no terceiro dia, né? Algum sentimento eles devem, né, ter guardado disso daí, mas houve também um certo ciúmes, porque que Jesus apareceu primeiro para Maria de Magdala. Mas nos evangelhos isso está lá declarado como que Jesus apareceu várias vezes. Primeira vez, né, ainda na capital, Jesus apareceu materializado a 2 discípulos, dos 72 que consagrou em Jericó, que iam para Imaús. E de início também eles não reconheceram. Então não era uma coisa assim, não era a mesma aparição de Jesus, não era da mesma forma que eles estavam acostumados a encontrar Jesus. Ali já era diferente, porque eles a princípio não reconheciam Jesus. Aí numa outra ocasião também, né, Jesus ele chegou até um local onde estavam os discípulos, né? Tomé não acreditou e depois numa outra ocasião Jesus fez que ele tocasse a mão em seus ferimentos para provar que ele havia ressuscitado, né? E aí que ele fala: bem-aventurados os que não viram e creram. Então assim, mesmo ele falando que ele iria voltar, ele iria se levantar novamente, ele estaria com eles novamente depois, né, da crucificação, depois da morte, ainda assim, algo neles não deixava que acreditassem. Tomé, então, mesmo vendo ali Jesus, mesmo todos falando que era Jesus, ele ainda não acreditava que era o mestre. E aí eles partiram para Galiléia, onde o mestre continuou a mostrar-se a eles por muitos dias. Né? No 40º dia, depois de 40 dias,
ele se corporificou à mesa novamente numa ceia, como ali na última ceia, e ali ele se despediu novamente, né? Ali ele deixou muitas recomendações, ele amparou novamente os seus discípulos, designou Pedro para a chefia do grupo, né? Pedindo para Pedro alimentar as suas ovelhas, e enviou os discípulos ao mundo para difundir os seus ensinamentos. Então ali ele começa na última ceia, ele faz todo esse contato com os seus discípulos, e aí depois de materializado, depois da sua morte, ele novamente se corporifica numa mesa para ceiar com seus discípulos e ali fortalecer ainda mais aquela aliança, né, que ele havia feito com eles, né, e pede para que Pedro seja o chefe do grupo, e para que os seus discípulos, né, saiam ao mundo para difundir os seus ensinamentos. E no Evangelho de João, ele termina assim: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus realizou, que se fossem escritas uma por uma, nem mesmo, suponho, o mundo teria lugar para os livros escritos. Então, assim, João, ele não escreveu o Evangelho logo depois ali da morte de Jesus, e nem enquanto Jesus estava ali com ele. Ele foi escrever muito tempo depois, quando ele já estava bem mais velho, e depois que todos aqueles ensinamentos, pela vivência dele, já haviam se interiorizado dentro dele, e ele já havia compreendido um pouco melhor a missão de Jesus. Então ele fala assim que Jesus, ele estava escrevendo ali algumas coisas, né, do que o mestre havia ensinado, do que ele havia vivenciado com Jesus. Porque se ele fosse escrever tudo, não tinha livro no mundo que coubesse todas as coisas que aconteceram. Então, imagina, né, ali ele está falando assim, ó, é muito. O Cristo é muito para a gente compreender, assim, tem muita coisa, é muita vivência. Bom, vamos ver então, aqui é o que estava no Evangelho. A gente vai falar agora um pouquinho, né, sobre o que Kardec fala sobre essas situações, essa aparição de Jesus após a morte. Lá no livro A Gênese, Kardec fala o seguinte, que todos os evangelistas narram as aparições de Jesus após a sua morte, com pormenores que não permite se duvide da realidade do fato. Então, Kardec fala que o fato aconteceu. Todos eles narram da mesma forma. Tá? Não tem controvérsia. Se notarmos as circunstâncias em que se deram as suas diversas aparições, nele reconheceremos, em tais ocasiões, todos os caracteres de um ser fluídico. Então, assim, não era mais o corpo. Ali, né, pelas narrativas, já dava a entender que ele era ali um ser fluídico. Aparece inopinadamente e do mesmo modo desaparece. Ele é visto por uns e não pelos outros, sob aparência que não o faz ser reconhecido nem por seus discípulos. Então, assim, ele, né, aparece dentro de num local fechado e desaparece, as pessoas não o reconhecem, outros não o veem, então tudo indica realmente que ele estava ali em espírito. Ele se mostra em lugares fechados, onde um corpo carnal não poderia penetrar, e a sua linguagem não tem a naturalidade de um ser corpóreo. Sua presença causa surpresa e algumas vezes temor. Seus discípulos não lhe falam com a mesma liberdade de antes, sentem que já não é um homem. Jesus, portanto, se mostrou como seu corpo perispirítico, o que explica que só tenha sido visto por aqueles que ele quis que o vissem. Acharam que aquele era o seu corpo ressuscitado. Então, deixa eu só ver se tem uma pergunta aqui, está tudo certinho. Então, o que Kardec está dizendo aqui? Que, assim, tudo que foi narrado nos evangelhos dá a entender que Jesus estava realmente ali em espírito, ele não estava mais com o corpo. Porque se ele estivesse com o corpo, ele seria visto da mesma forma que ele era visto antes. Então ele já mostra ali, né, pelas narrativas, que ele não estava
ali da mesma forma que antes. Deixa eu só ver aqui se tem alguma coisa. Tá, uma pergunta aí. E aí, né, quanto ao desaparecimento do corpo de Jesus, o que fala a Gênesis? Nesse caso também, os 4 evangelistas atestam esse fato, baseados nas narrativas das mulheres que foram ao sepulcro no 3º dia, depois da crucificação, e lá não encontraram. Alguns atribuem a um fato milagroso, atribuindo-os outros a uma subtração clandestina. Então, o que Kardec fala? Que não tinha, não se sabe o que aconteceu. Tem gente, alguns falam que aconteceu alguma coisa, de algum milagre, que desapareceu o corpo, outros acham que alguém foi lá e tirou aquele corpo, ninguém viu, então tinha muita especulação, mas na realidade não tem algo que seja certo. Eu nem sei se um dia nós vamos saber o que aconteceu realmente com o corpo de Jesus. Talvez a gente saiba. Bom, e aí o Rustem, ele é contemporâneo a Kardec. Ele escreveu um livro sobre os 4 evangelhos. E nesse livro ele fala que Jesus não teria tido um corpo carnal, mas apenas um corpo fluídico, uma espécie de agênere. Seu nascimento, sua morte e todos os atos materiais de sua vida teriam sido apenas aparentes. Assim foi que seu corpo, voltado ao estado fluídico, pôde desaparecer do sepulcro, e com esse mesmo corpo é que ele teria se mostrado depois da sua morte. Então, o que ele fala, né, o Rustem? Que, na verdade, né, quando ele fala em agênere, ele está falando assim de um espírito que aparece materializado no planeta e que as pessoas veem, convivem, né, e conseguem se comunicar com esse espírito. Tá? Então, ele fala que Jesus ele era um agênere, ele não tinha um corpo carnal, né, e que tudo que aconteceu na vida era apenas uma aparência. Né? Não era realmente, as pessoas achavam que ele estava ali num corpo físico, mas que ele não estava dentro de um corpo físico. Aí Kardec, ele não considera a teoria radicalmente impossível dentro do que hoje, né, daquela época, né, já se sabia acerca das propriedades dos fluidos, mas seria pelo menos inteiramente excepcional e formal oposição ao caráter dos agêneres, porque tem na Gênese tem um capítulo que fala sobre os agêneres. Se vocês quiserem, se tiverem curiosidade, pode olhar lá na Gênese, leia aí sobre, né, o corpo, sobre o aparecimento, sobre a ressurreição de Jesus, né, o aparecimento, né, a morte, o aparecimento dele depois da morte, né, essa subtração do corpo. Vocês podem ler, vocês podem também estar estudando, lendo ali sobre esses agêneres. Só que ali, nesse capítulo, ele fala assim, que esses seres fluídicos, né, esses espíritos que aparecem materializados no planeta, eles não nascem, não morrem, não permanecem nesse estado por muito tempo. Então, é por isso que ele está falando, se for um agênere, né, se for um espírito materializado, então é algo muito excepcional de tudo do que eles já tinham conseguido estudar ali. Mas como Kardec ele sempre era muito ponderado nas suas argumentações, então ele não fala que era uma teoria absurda, ele fala assim, ó, não vou falar que é impossível, mas eu acredito que seja. Eu acredito que seja. E aí ele vai desenvolvendo ali o seu raciocínio. Primeiro, ele fala assim, que Jesus, desde o seu nascimento até a morte, tudo em seus atos, na sua linguagem e nas diversas circunstâncias da sua vida, revela os caracteres inequívocos da corporeidade. Então, assim, tudo na vida de Jesus indicava que ele tinha um corpo, ele estava vivendo aqui no planeta, né? Após o suplício, o corpo morreu, e após a ressurreição, ele desapareceu sem deixar vestígios. Então, assim, foi atestada a morte dele. Aquele corpo morreu, eles viram que morreu. E quando ele desapareceu após a ressurreição, não tinha mais o corpo. Né? Se as condições de Jesus durante a sua vida fossem a dos seres fluídicos, ele não teria experimentado nem a dor, nem as necessidades do corpo. Supor que assim
haja sido é tirar-lhe o mérito da vida de privações e de sofrimentos que escolhera como exemplo de resignação. Então ele teria que ter enganado a todos. Então, né, o que Kardec fala? Que ele não acreditava que Jesus fosse ali um ser materializado desde sempre, porque tudo na vida ele teria que estar sempre ali enganando as pessoas para que eles acreditassem que eram um ser corpóreo, né, não sendo ele. Então, assim, quando ele sentiu dor, ninguém consegue não consegue sentir. Quando você sente a dor, o corpo reage. Então, tudo teria que ser aparente, até as reações dele. Então, Kardec não descartava totalmente essa possibilidade aí de um corpo fluídico. Bom, então vamos voltar então aqui na questão da ressurreição. O que Jesus queria ensinar ali como a sua última lição aqui na Terra. Voltando novamente ali na última ceia, a gente vai voltar a alguns conceitos para a gente entender o que é a ressurreição. No momento mais difícil da missão de Jesus, ele reúne os seus apóstolos para ceiar com ele. Revelou que estava partindo, quis transmitir aos discípulos que o seu coração ansiava por comunhão espiritual. Então, ali era um momento difícil da missão de Jesus, né? Porque ele, né, mesmo ele sendo o Cristo, ele iria passar por provações físicas muito difíceis, né? E também iria passar por toda provação moral ali dentro daquela situação, sabendo tudo que iria acontecer com a humanidade, ele tendo o amor que ele tinha por todas as pessoas, sabendo quanto, né, muitos iriam sofrer por tudo aquilo que estava acontecendo, aquilo doía demais na alma dele. Então, aquele momento da ceia, ele queria ali uma comunhão espiritual com os amigos dele, que eram os apóstolos, aqueles que eram mais presentes ali na sua vida e na sua missão. E naquele momento, Jesus queria realmente transmitir aos discípulos a compreensão do desfecho inesperado da missão, porque nenhum deles, apesar de Jesus ter falado várias vezes de que ele iria desencarnar nos braços da cruz, nenhum deles esperava que isso acontecesse. Para eles, isso era algo assim totalmente impossível. Porque quando ele entrou em Jerusalém, sendo aclamado pelo público, todos imaginavam que ele dominaria, que seria uma vitória política e econômica sobre Roma, né? Então seria uma vitória aos olhos do mundo. Todos esperavam essa vitória aos olhos do mundo. Ninguém esperava que ele desencarnasse na cruz. Então Jesus sabia de que isso não seria compreendido e que essa situação abateria demais os seus discípulos, né? E Jesus sabia que toda vitória no mundo não passa de uma ilusão passageira perto da vitória espiritual. O que ele queria ensinar ali era a vitória espiritual, não a vitória do mundo, né? A lição seria dura porque encerraria a sua missão pela cruz. Sua alma vibrava com os altos planos do invisível. Então ele queria transmitir esse clima espiritual aos discípulos, né? Tem uma palestra do Haroldo que ele fala muito sobre isso, né? Que imagina ali naquele momento, naquela ceia, quantos cristos planetários, quantos anjos, arcanjos não estavam ali presentes naquele momento para amparar o Cristo na sua missão, né? Nos momentos finais da sua missão. E ele sentia e ele percebia tudo aquilo. E aquilo tudo, né? Aquele momento espiritual que era muito forte, ele queria transmitir esse momento para que ficasse gravado aos seus discípulos, né? E esse clima espiritual para que eles tivessem força quando eles passassem pelas provações, para que eles se lembrassem desse momento. E é interessante, né, que eu, assim, lembrando de uma situação minha, em que me veio muito Jesus na cruz, e me veio a lição, né, em 2 momentos, pelo menos, me veio a lição da cruz, né? Era uma orientação do mentor. Hoje eu entendo que era uma orientação do mentor, e é essa mesma orientação que agora eu estou vendo aqui nessa aula, que era assim, era uma vitória aos olhos do mundo.
né? E às vezes, quando a gente sente, quando às vezes a gente tem um contato maior com a espiritualidade, ela vem para fortalecer a gente, para que a gente consiga passar pelas situações de uma forma um pouco mais fácil, né? Eles não tiram os nossos problemas, eles fortalecem o nosso espírito para que a gente consiga passar pelas provações. E é isso que Jesus queria fazer naquele momento com os discípulos. Ele quis transmitir aquele clima espiritual aos discípulos para fortalecer o espírito deles, para que eles conseguissem passar pelas dificuldades que eles enfrentariam em nome dele. Então, no livro Boa Nova, Humberto de Campos ele narra, né, uma fala de Jesus que diz o seguinte: Amados, é chegada a hora em que se cumprirá a profecia da Escritura. Humilhado e ferido, terei de ensinar em Jerusalém a necessidade do sacrifício próprio, para que não triunfe apenas uma espécie de vitória, tão passageira quanto as edificações do egoísmo ou do orgulho humanos. O sofrimento de Jesus, então, sintetizou todos os sofrimentos humanos. Ser traído, abandonado, humilhado, agredido, perder aos olhos do mundo. Então, todo aquele que passa por qualquer situação nesse planeta, tem Jesus como referência. Né? Que ele ali, no momento da cruz, nos momentos finais, né, da sua missão, ele passou por todo e qualquer sofrimento humano e ele venceu. Então, era isso que ele queria mostrar, né? A vitória espiritual e não a vitória, né, material aos olhos do mundo. Né? Aos olhos do mundo, nós perdemos muitas vezes. Muitas pessoas perdem muito aos olhos do mundo, mas ganham muito, né, aos olhos de Deus. Conseguem ali grandes vitórias espirituais. E é isso que a gente deve almejar quando a gente está passando por dificuldades. Então, naquele momento, o governador planetário entregou o comando a Deus. Mesmo ele podendo dirigir ali tudo o que estava acontecendo, ele, no momento da cruz, ele se entregou. A partir do momento em que ele foi preso, ele entregou o comando a Deus. Deixou que a bondade divina guiasse os seus pés. Quando ele diz, Pai, faça a sua vontade, não a minha, é isso exatamente que ele queria ensinar para nós. Porque quando a gente passa por dificuldades, a gente nunca quer sair do comando. A gente quer sempre saber o que vai acontecer, como é que vai ser, quando é que vai sair daquela situação, o que o futuro nos reserva. A gente nunca consegue entregar realmente a nossa vida a Deus quando é necessário que isso aconteça. Né? Em algumas situações é óbvio que a gente precisa agir, mas em outras situações onde nós não podemos mais agir, aí a gente precisa aprender a ter fé e aprender a confiar em Deus. Então essa era a lição de Jesus naquele momento. Então a ressurreição, ela veio ensinar como triunfam os que tombam no mundo, aqueles que perdem, né, aos olhos do mundo, mas que conseguem uma vitória espiritual. Essa é a lição da ressurreição. Minha vitória é a dos que sabem ser derrotados entre os homens para triunfarem com Deus na divina construção de suas obras, imolando-se com alegria para a glória de uma vida maior. Então, assim, né, dentro dessa situação, né, como a gente está aqui, né, estudando a doutrina espírita, a gente precisa fazer um paralelo sobre ressurreição e reencarnação, porque essa é a dúvida, né, de muitos que estão estudando essa questão, né, porque alguns, né, a Igreja Católica, por exemplo, fala que não existe reencarnação, que é a ressurreição, que Cristo voltou com o seu corpo. O Espiritismo já fala que é impossível voltar com um corpo material. E aí fica aquele embate, né? Será que existe ressurreição ou será que existe reencarnação? Qual das duas é que está correta? Bom, a Igreja Católica, ela explica a ressurreição a partir do desaparecimento do corpo de Jesus e as suas aparições após a morte. Então, assim, o corpo desapareceu e ele ressuscitou com aquele corpo que desapareceu. É isso que diz a Igreja. A ciência comprova a impossibilidade de o corpo voltar à vida por causa da decomposição física,
Então a ciência fala, ó, é impossível que um corpo, depois de morto, que comece a decompor, assim, ainda mais no terceiro dia ainda, que já havia começado a decomposição do corpo, voltar à vida. E o Espiritismo, ele fala muito que, assim, a única explicação seria algo muito sobrenatural. O Espiritismo fala que não existe o sobrenatural. Ele confirma, né, as leis físicas. Então fica esse embate, né? Existe o que? É a ressurreição ou a reencarnação? Na Bíblia não existe a palavra reencarnação, porque esse foi um termo cunhado por Kardec. Mas a ideia da reencarnação estava presente no povo hebreu. Eles pressupunham esse tema, então era algo que para eles já era compreendido, né? Era algo que eles acreditavam, que as pessoas reencarnavam, né? Várias correntes do judaísmo até hoje são reencarnacionistas, porque essa era uma ideia muito presente no povo hebreu. E aí, relembrando algumas, né, passagens da Bíblia, não fala exatamente de forma explícita, mas ela traz algumas referências, né? No Velho Testamento, no livro do Êxodo, lá, quando vai falar sobre o primeiro mandamento, né, quando fala sobre o Deus único, lá diz que Deus iria punir os erros dos pais nos filhos, na terceira e quarta geração. Então, assim, como nós somos herdeiros do nosso passado espiritual, entende-se, então, que estaria ali, Moisés estaria fazendo referência à reencarnação, né? Porque não tem lógica nenhuma Deus punir um erro meu nos meus filhos e netos, né? Por quê, né? Então, ali, né, nesse mandamento, ali já faz uma referência sobre a reencarnação. No Novo Testamento, quando Jesus fala que Elias já havia voltado e não foi reconhecido, então, né, por que as pessoas falavam tanto que Elias iria voltar, eles esperavam que Elias voltasse, né, e aí Jesus vem e fala, não, Elias já voltou e vocês não reconheceram. Então, aí já dá uma ideia de que a reencarnação era uma ideia presente realmente ali nas crenças do povo hebreu, né, eles entendiam que isso era possível, tanto é que eles falavam ali, né, que falavam sobre esses temas. Eles não falavam exatamente a palavra reencarnação, mas algumas palavras elas dão a ideia de um renascimento, né? E aí, naquela fala lá com Nicodemos, também ali ele fala um pouco mais abertamente sobre isso, né? Quando Jesus fala sobre nascer de novo, Nicodemos, nesse momento, entende como um renascimento, né, de volta ao útero, que era nascer novamente. Então, quando Jesus, né, tem aquela fala lá com Nicodemos, Nicodemos entende o que ele está falando, né? Ele entende que, né, teria que nascer de novo. E ele até pergunta, mas como é que pode um homem velho voltar para o útero da sua mãe, nascer de novo, né? E Jesus, né, ele confirma esse renascimento e ainda acrescenta a ideia de uma renovação íntima, né? Ele fala sobre nascer da carne e do espírito. Ele fala que você não era só nascer da carne, como eles falavam, que você tem que renovar não só o seu corpo, mas você tem que renovar também o seu espírito. Você tem que começar a fazer esse processo de renovação íntima. É essa conversa que Jesus tem com Nicodemos nesse momento. Então, a reencarnação é uma jornada onde podemos reconstruir a história da nossa vida, corrigir os nossos erros. E a ressurreição é o coroamento da reencarnação. Como assim? Estou até vendo as perguntas, né? Como? Entendi. Vamos explicar aqui. O povo hebreu, para dizer que alguém havia morrido, usava a seguinte expressão: deitou-se com os seus pais. Então, a pessoa ela era enterrada no túmulo dos seus ancestrais. Quando eu estudei na faculdade, a gente estudava bastante sobre isso, direito romano, direito hebreu. Então, que quando alguém, você estava lá, por exemplo, direito de propriedade, nasceu dessa questão. Quando você se estabelecia num local e aí morria alguém da família, era enterrado naquela terra. A partir do momento que era enterrado naquela terra, aquela terra passava a ser de propriedade daquela família. E cada um que ia morrendo na família era enterrado naquele local, junto com seus ancestrais.
E assim acontecia. Então, cada vez que alguém morria, se falava que deitou-se com seus pais, ele se deitou com seus ancestrais. E ali, para expressar a ideia de que a morte não era o fim, a ideia de que Deus, né, sendo um ser espiritual, criou a possibilidade de uma vida espiritual, as pessoas costumavam dizer que depois que você se deitou, você se levanta. Né? E aí a gente vai encontrar essas referências nas profecias de Jesus. Em vários momentos ele fala em levantar, ele não fala que ele iria ressuscitar, que ele ia voltar a viver com o mesmo corpo, ele não fala nada disso, ele sempre se fala, né? Eu me levantarei no terceiro dia. Então, assim, na ideia deles, né, quando eles tinham essa ideia realmente de que a morte, você se deitava e que depois você se levantava numa vida espiritual. Essa era uma ideia presente, né, nas crenças, né, dos hebreus. Então, esse levantar, em hebraico, é a ressurreição, que era ressurgir, levantar-se, superar a morte. É por isso que na Bíblia se fala em ressurreição. É que Jesus, quando ele desencarnou na cruz, ele se deitou. E aí, quando ele ressuscitou, ele se levantou. É essa ideia que tinha o povo hebreu da ressurreição. É assim que eles compreendiam a ressurreição. Então, na reencarnação, o Criador renova as possibilidades de continuarmos aquilo que não terminamos de resolver. O que não foi resolver o que não foi resolvido, reconciliar os laços rompidos. A reencarnação, então, ele é um processo, né? Diz respeito ao processo que nos leva ao aperfeiçoamento espiritual. Quando cumprimos esse processo, ocorre a ressurreição. O que a gente está diferindo aqui, o que a doutrina espírita vem explicar diferente daquilo que eles entendiam, é que quando Jesus se levantou ali dos mortos, quando ele se levantou no terceiro dia, não é simplesmente, essa ressurreição não é simplesmente um processo em que ele acordou em espírito, é um processo muito maior, né? Aqui, então, o Espiritismo fala o seguinte, né, trazendo até a fala de Jesus com Nicodemos ali, que é preciso que você nasça, né, da carne, que a carne é carne, e o que é espírito é espírito. Então, a gente vai renascendo. Cada vez que a gente tem uma existência em que a gente aprende alguma coisa, a gente deixa algumas coisas para trás, a gente vai renascer para corrigir esses erros. E aí, no final desse processo, ocorre, então, a ressurreição. A ressurreição, então, é o coroamento do processo reencarnatório. Quando o espírito chega ao máximo grau de aperfeiçoamento que a vida na carne proporciona, se torna espírito puro e não precisa mais reencarnar. Então, é essa a explicação que o Espiritismo fala sobre a ressurreição. Não é que existe ou ressurreição ou reencarnação. A reencarnação, ela é um processo contínuo, em que o espírito vai renascendo e vai burilando ali, né, o seu espírito, que vai se aperfeiçoando. A partir do momento em que ele chega no grau final de aperfeiçoamento, né, possível aqui dentro desse grau em que nós nos encontramos, ele não precisa mais reencarnar na Terra. E aí ocorre a ressurreição do espírito. E aí vamos voltar de novo àquela conversa do Nicodemos lá, porque ela é muito importante, tá? Ali Jesus fala o seguinte: para ver o reino de Deus é preciso nascer de novo, reencarnar. Mas para entrar no reino de Deus é necessário nascer de novo da água e do espírito. Processo de renovação, a gente precisa se renovar intimamente. Só beber uma água aqui um minutinho. Então, a reencarnação nos dá a possibilidade de entender, de ver o reino de Deus. Entender o que é o reino de Deus, de que forma que ele funciona, como é que a gente vai burilando o nosso espírito, como é que a gente vai corrigindo os nossos erros. Mas a entrada definitiva no reino espiritual, na felicidade que nos aguarda, só se dará
mas a entrada definitiva no reino espiritual, na felicidade que nos aguarda, só se dará através de um processo intenso de renovação espiritual. E esse processo tem a culminância com a ressurreição do espírito. É o final do processo. A ressurreição, então, é a redenção espiritual. Então, acho que é essa a contribuição da doutrina espírita para poder estar explicando um pouco, né, sobre a ressurreição do Cristo. Então, para a gente finalizar aqui, eu vou só citar, né, a passagem, né, de João, que fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, é isso que a gente, né, quer deixar muito forte aqui para vocês. Então, só para finalizar, eu vou deixar aqui uma música, vou colocar uma música para a gente estar pensando, refletindo um pouco no que a gente entendeu dessa aula. Eu vou pedir para que vocês ouçam a música, sintam, entrem nesse clima, e depois disso nós vamos lá para o Google Meet para poder estar conversando sobre essa aula, tá bom?